Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Marcos, o 2 e o 5. Marcos, o 2 e o 5. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar 2 louvores para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Marcos, o 2 e o 5. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim. Marcos, o 2 e o 5, que diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Só até aqui, meus irmãos. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está falando para você que Ele está perdoando os meus e os teus pecados. Mas que você vá e não peque mais, meus irmãos, porque Ele nos perdoa. Não importa o que eu e você fez, não importa o que você está fazendo, o que importa é que Ele está perdoando a mim e a você, porque Ele nos ama, meus irmãos. Ele nos ama tanto que morreu por mim e por você naquela cruz, mesmo eu e você não merecendo, eu e você sendo falho, sendo pecador. Ele morreu naquela cruz, meus irmãos, para salvar a mim e a você. E nessa tarde, meus irmãos, Ele está perdoando a mim e a você, mas que você vá e não peque mais. Você aproveita a oportunidade que Ele está dando para mim e para você. Você não desperdiça a chance, meus irmãos, que nosso Pai está nos dando. Nessa tarde Ele está perdoando a mim e a você. Ele está perdoando o meu e o teu pecado. Oh, aleluia! Mas que você vai e não peque mais, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente pede perdão para Deus, Ele nos perdoa, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas, continua fazendo os mesmos erros. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você vá e não peque mais. Porque Ele nos perdoa, meus irmãos. Porque Ele nos ama tanto. Mas que você vá e não peque mais, meus irmãos. Porque nessa tarde Ele está perdoando a mim e a você. Porque Ele nos ama, meus irmãos. Ele está voltando para nos buscar, para nos levar para a mansão celestial, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais sofrimento. Mas para você subir, meus irmãos, a gente tem que se arrepender do nosso pecado. A gente tem que, pedir perdão para Ele, e se arrepender de todo o coração. E não pecar mais. Porque Ele está voltando, meus irmãos. Oh, aleluia. E Ele quer que você fique não, meus irmãos. Ele quer que você suba. Mas para você subir, a gente tem que se arrepender do nosso pecado. Oh, aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, é tarde de você se arrepender dos nossos pecados. Porque nosso Pai está nos perdoando. Mas que você se arrependa, meus irmãos, de todo o coração. E vá e não peque mais. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Mesmo assim, Ele escolheu a você. Porque Ele nos ama, meus irmãos. Ele sabia que eu e você ia falhar. Ele sabia que eu e você ia pecar. Mesmo assim, Ele escolheu a você. Porque Ele nos ama. Mas que nessa tarde você, se arrepende de todo o coração. E vai e não peque mais. Porque Ele está perdoando a mim e a você, meus irmãos. Não desperdice a oportunidade. Não desperdice a chance. Oh, aleluia. Se arrepende, meus irmãos. Enquanto é tempo. Porque Ele está voltando para nos buscar. Mas para você subir, a gente tem que, se arrepender do nosso pecado enquanto é tempo. Oh, aleluia. Se arrepende, meus irmãos. Se humilha para Ele de todo o coração. Porque Ele está voltando para buscar a mim e a você. Mas para você subir, meus irmãos, a gente tem que estar limpo. A gente tem que se arrepender do nosso pecado. A gente tem que renunciar. Matar a nossa carne. Oh, aleluia. Então se arrepende, meus irmãos, porque não é hora de você brincar mais não. É hora de você acordar, despertar, enquanto é tempo. Porque nosso Pai está voltando para nos buscar. Então se arrepende, meus irmãos. Oh, aleluia. Porque nessa tarde, meus irmãos, Ele está perdoando a mim e a você, porque Ele nos ama. Oh, aleluia. Se arrepende, meus irmãos, enquanto é tempo. Oh, aleluia. Deixa o orgulho de lado, deixa a soberba de lado. Se humilha para o teu Pai, pede perdão para Ele. Porque Ele está perdoando a mim e a você. Mas que você se arrependa de todo o coração e vai no peque mais. Porque a Deus a gente não engana não, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente acha que engana a Deus. A gente pede perdão e continua fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você peça perdão, Se arrepende de todos os seus pecados, de todo o coração. E vai no peque mais. Porque Ele nos ama, meus irmãos. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa. Enquanto é tempo, porque Ele está voltando para nos buscar. Oh, aleluia. Se arrepende, meus irmãos. É tarde de arrependimento na minha tua vida, porque nosso Pai nos perdoa. Oh, aleluia. Oh, glória. Ele está voltando, meus irmãos. Quando Ele voltar é como ladrão. Não vai dizer nem o dia nem a hora. Vai pegar muito de surpresa. Porque muitos acham que vai ter tempo para se arrepender. Mas vai ter tempo não, meus irmãos. O tempo é agora. A hora é agora. Vigia, meus irmãos. Acorda. Desperta, tu que dorme. Porque Ele está voltando, meus irmãos. Quando Ele voltar de surpresa. Oh, aleluia. Então, não desperdice a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Oh, aleluia. Se arrepende. E vai, não peque mais. Enquanto é tempo. Oh, aleluia. Porque Ele está voltando.
Oh, aleluia. E para subir a gente tem que renunciar. Para subir a gente tem que se arrepender. Oh, aleluia. Então aproveita a oportunidade. Não desperdiça. Oh, aleluia. Queria tempo de brincar mais não, meus irmãos. Porque quem for limpo se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais. Oh, aleluia. Porque para subir tem que renunciar, meus irmãos. Para subir tem que se arrepender. Oh, aleluia. Oh, glória. E que você se arrependa, meus irmãos, de todo o coração. Enquanto é tempo. Porque não é hora de brincar mais não. É hora de se consertar. É hora de se arrepender. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através dos louvores também. Vamos lá, meus irmãos? O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria. O medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele. E somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não passará, não mudará, somente ele não falhará. Oh, aleluia. Ele sabia, meus irmãos, que eu e você ia falhar, que eu e você ia pecar. Mesmo assim, ele escolheu a mim e a você, porque ele nos ama. Oh, aleluia. E nessa tarde, meus irmãos, que você se arrependa de todo o coração e vai no peque mais. Porque ele está perdoando a mim e a você. Porque não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Nessa tarde, meus irmãos, ele está apagando o meu teu passado. Oh, aleluia. Mas quer ver uma nova história na tua vida? Porque o meu teu passado ficou para trás. Porque quando você se arrepende, quando você aceita Jesus, nós somos novas criaturas. E nessa tarde, meus irmãos, o meu teu passado ficou para trás. Porque nessa tarde, ele está escrevendo uma nova história na tua vida. Oh, aleluia. Mas que você se arrepende de todo o coração e vai no peque mais. Porque não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrepende de todo o coração. Porque ele nos perdoa, meus irmãos. Porque ele nos ama. Oh, aleluia. Então se arrepende, meus irmãos, de todo o coração. Se humilha para ele enquanto é tempo. Oh, aleluia. Que ele perdoa, meus irmãos. Ele perdoa. Mas que você vai no peque mais. Oh, aleluia. Porque ele nos ama tanto, meus irmãos. Ele não quer que você fique, não. Ele quer que você suba para a mansão celestial, onde vai ter mais dor, onde vai ter mais choro, onde vai ter mais sofrimento. Mas para você subir, meus irmãos, a gente tem que se arrepender. Então que você se arrependa agora, meus irmãos. Aproveita a oportunidade. Se arrepende enquanto é tempo. Oh, aleluia. Porque ele está voltando, meus irmãos. Aleluia. Ele está voltando. Porque o inimigo é sujo. Ele cega a mim a você, para que você não enxergue que Deus está voltando. Mas nessa tarde Deus está tirando a mim tua cegueira, para que você venha enxergar que Ele está voltando, meus irmãos, para nos buscar. Então se arrepende quando é tempo. Oh, aleluia. É tarde de arrependimento também na tua vida. Se arrepende, meus irmãos. Se humilha para Ele. Oh, aleluia. Que Ele perdoa. Ele perdoa, meus irmãos, porque Ele nos ama. Mas que você se arrepende de todo o coração e vai no peque mais. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de perceber sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Oh,
Oh, meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo ter em mim, mas na verdade eu fui Jerusalém. Ah, ah, mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros refez. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Jerusalém, e eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Jerusalém, e oh glória, eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Jerusalém, e oh glória, que eu e você, meus irmãos, não querer errar outra vez, que você se arrependa de todo o coração, meus irmãos. Oh, aleluia, porque ele está voltando, meus irmãos, para nos buscar. Mas que você se arrependa de todo o coração, meus irmãos, e vai, não peque mais. Oh, aleluia, oh glória. É tarde de arrependimento, meus irmãos, na minha tua vida, porque nosso Pai está nos perdoando, porque Ele nos ama. Mas que você vai, não peque mais, meus irmãos, que você se arrepende de todo o coração, porque Ele está voltando para nos buscar. E não era de brincar mais não, meus irmãos, era de conserto na minha tua vida, porque Ele está voltando para nos buscar. Oh, aleluia. Toda renúncia que você fizer, meus irmãos, vale a pena. Oh, aleluia, porque naquele grande dia, oh, aleluia, é você saber que a gente vai subir. Então toda renúncia vale a pena, meus irmãos. Se arrepende enquanto é tempo. Se humilha pro teu Pai. Pede perdão enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Ele está voltando para nos buscar. Oh, aleluia. Oh, glória. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.